Bom dia para vocês, irmãos. Vamos meditar o Evangelho que corresponde ao segundo domingo do Advento, ou melhor dizendo, ao terceiro domingo do Advento, que é a sequência do segundo domingo do Advento que tivemos a semana passada. Nós trabalhamos o Evangelho de Marcos, pois ele mostrava no Evangelho, conforme o comentário que eu fiz com vocês, ele fez coincidir o início do Evangelho com a aparição, a entrada em cena de João Batista. E ele fez isso de uma forma muito sintética e muito breve. Nesse terceiro domingo do Advento, que é tradicionalmente dedicada à figura de São João Batista, neste ano B, a Igreja nos coloca presente o Evangelho de João, e é o que vamos vê-lo. João no capítulo 1, versículos de 6 a 8, e depois saltamos para os versículos de 19 a 28. Então vejam bem, fazendo uma síntese, João Batista ele está presente entre o Antigo e o Novo Testamento, pois ele é o último profeta da Antiga Aliança e o primeiro a proclamar o Evangelho. E ele na verdade, o selo de continuidade da fé. Ele é a testemunha da lei do Antigo Testamento, da Torá, conforme compreende os judeus, e dos profetas. Porque entendam vocês, antes de João Batista, houve um silêncio da voz profética, pelo menos por 300 anos. Então ele entra em cena, e isso vai trazer uma tamanha importância no meio judaico, porque todos quererão escutar João Batista, já que Deus silenciou por todo esse período. Então, todo o Novo Testamento concorda sobre a sua identidade e sobre a sua missão de precursor do Salvador. Mas no Evangelho de João, nos é apresentada algumas tonalidades particulares e peculiares que nós vamos trabalhar agora com vocês. Juntamente com a figura de Nossa Senhora, dentro desse período que antecede o Natal, que prepara o Natal, que é o nosso Advento, a figura de João se torna emblemática. Para ele, a maior alegria da sua vida foi esta: é necessário que ele cresça e eu diminua, porque João esperava também pela vinda do Salvador. E a partir do momento em que Jesus entra em cena, João sai de cena. E é o que ele sempre quis. No domingo passado, no começo do Evangelho de Marcos, nos relatou a sua atividade de preparação do caminho do Senhor. Nesta ocasião, com o Evangelho de João, nós agora vamos entrar na vida interior do profeta, na sua identidade pessoal, face ao Cristo, ao Messias revelado. Pois bem, irmãos, para dar conta de quem é Jesus, é necessário que também nós sabemos quem somos. Melhor ainda, o verdadeiro testemunho sobre Jesus deve ser acompanhado de um saudável, realista e humilde conhecimento de si mesmo. Eu conheço quem é Jesus a partir do momento que eu conheço a mim mesmo. E esse vai ser o trabalho que nós faremos agora ao longo dessa meditação. Duas partes
da primeira página do Evangelho de João são colocadas para nós em consideração. A primeira é um hino, é um prólogo, é a iniciação do Evangelho que percorre os versículos desse capítulo 1, do 6 ao 8, e que relata João Batista, irmãos, como a testemunha da luz. E a segunda parte que veremos, do versículo 19 a 28, ela retoma essa primeira cena do Evangelho em que João Batista mostra como ele cumpre esse testemunho. Ainda se sublinha aí o tema da identidade dele. Então vamos ver parte por parte o testemunho, depois a identidade do profeta. Pois bem, a leitura que eu vou agora proclamar para vocês vai ressaltar. Peço a atenção de todos para que ouçam com atenção, porque João é evangelista, não Batista. João, ele faz um mergulho mais profundo. Uma coisa é você ver o mar na sua superfície tranquila, o sol brilhando sobre a lâmina d'água, os surfistas, as embarcações, as ondas. Outra coisa é você colocar uma máscara, os pés de pato e mergulhar para ver na profundidade a beleza existente. É isso que João nos propõe e faz com o seu evangelho. Então, por isso que eu peço atenção, porque de todos os evangelistas, João é o mais deles, o místico e contemplativo. Então, vamos escutar o evangelho. Eu vou ler pausadamente para vocês adentrar comigo em profundidade dentro desse evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isto aconteceu em Betânia, além do Jordão,
onde João estava batizando, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor nosso Deus, nós vos bendizemos e agradecemos a oportunidade de nos confrontar em nossa vida com essa palavra, que o Senhor e Mestre, Cristo, possa nos revelar quem Ele é e possa fazer-nos descobrir quem somos, para que a voz da Igreja, como a voz de João, possamos sentir o peso e a revelação desta palavra. Que o Teu Espírito nos guie e nos ilumine, nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Irmãos, vamos falar do testemunho de João. A leitura nos convida a considerar, neste primeiro trecho, do quarto Evangelho. No Evangelho de João, mais do que quem batiza, aqui é retratado a testemunha de João Batista como a testemunha do Cordeiro. Ele terá que indicar, apontar, mostrar para nós Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João é aquele que reconhece Jesus como o enviado do Pai e sobre quem o Espírito repousa. Esta figura da testemunha, irmãos, ela é importantíssima. Por quê? A testemunha é uma pessoa que foi tocada pelo que viu e marcou pelo encontro que teve. Nada de exibição pessoal, nem de protagonismo, ela não é o agente principal, ou de autorreferencialidade. João não quer que as pessoas olhem para ele, mas quer que todos olhem para o Salvador. Por isso que João se esconde da luz. Ele não é a luz, ele aponta para a luz. O que ele leva a ver é um outro, e sua tarefa é conduzir as pessoas para este outro, que é Cristo, para Jesus, a quem as pessoas ainda não conhecem, e favorecer o início de uma relação pessoal dessas pessoas para com Jesus. Foi bem dito que testemunhar, diz um pensador, testemunhar é a arte de dizer a verdade sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a realidade. Portanto, dar testemunho de Jesus, irmãos, apresentá-lo a outras pessoas exige o descobrir a si mesmo em profundidade e em relação a Ele. A função da testemunha é suscitar o sentido de uma presença diferente, a presença de quem testemunha. Isso aparece no final, quando João diz: olha, no meio de vocês está aquilo que vocês não conhecem. No meio de vós está quem não conheceis. Então João está despertando as consciências para esse encontro fundamental com o Senhor, com o Salvador. Qual é a sua identidade? Assim que termina essa parte do Evangelho, começa a narrativa propriamente. Na primeira cena, Jesus não aparece. Quem aparece na primeira cena do Evangelho é João Batista. Aos olhos daqueles que foram questionar, das autoridades judaicas, a presença de João não era passada despercebida. E às vezes, João
por todo o poder de influência exercido até aquele momento, ele estava causando perplexidade e até certo desconforto, não só por suas palavras, mas pelo modo de vida radical. Uma pessoa que é diferente, ela nos atrai, ela nos seduz, porque ela é diferente, ela tem algo para nos dar. Foi o que aconteceu com João. O melhor era tirar as dúvidas, e assim aquelas autoridades foram até João, dizendo que foram enviados pelos sacerdotes e levitas de Jerusalém para interrogá-lo. O texto sugere, como vocês acabaram de ouvir, que a primeira coisa que perguntaram a João, porque estavam curiosos, se ele era o Messias. A expectativa pela vinda do Messias era muito forte naquela ocasião e, portanto, a pergunta destes curiosos parecia muito lógica. Qual é a sua identidade? Eles estavam confundindo João Batista como se ele fosse o Messias. Por isso que perguntam: quem és tu? 3 vezes vocês acabaram de ouvir no Evangelho que eles estão perguntando a mesma coisa, pois eles querem saber quem é João Batista, por que ele está ali. Vamos atrás dessas indagações. A esta pergunta, João respondeu de forma categórica, explícita, como está no texto. Ele confessou e não negou. Ele disse claramente: eu não sou o Messias. Essa resposta negativa é importante, gente. Por quê? Porque para declarar quem nós somos, também temos que conhecer quem não somos, não é verdade? Eu só posso dizer o que eu sou se eu conheço o que eu não sou, porque podemos ser levados pela vaidade de querer apresentar mais do que o que somos, e aí é que resvalamos na tentação. No caso de João Batista, ele nega a identidade que os outros lhe projetam. As pessoas costumam jogar ou projetar em nós aquilo que nós não somos, e nós temos que ser autênticos para dizer: olha, eu não sou nada disto que vocês estão pensando de mim. O esclarecimento de quem ele não é lhe ajuda a enquadrar o seu lugar, a se posicionar, a se colocar diante de Jesus e também diante de si mesmo. Porque se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou me colocar diante de Jesus? Se eu sou um alienado, se eu faço uma imagem maior do que aquilo que realmente eu sou. Pois bem, irmãos, João Batista, por outro lado, no 4º evangelho, ele usa uma expressão acertada, dizendo: eu sou. Esse eu sou é importante, que só Deus usou quando Moisés perguntou: quem és? Para que eu diga ao povo e eles possam acreditar em mim, porque eu sou um João ninguém. Qual é o seu nome? Deus não vai dizer o nome, Deus só vai dizer: diga a eles que o eu sou, eu faço acontecer, eu sou aquele que é. Diga somente isso. Deus não disse o nome dele a Moisés. Pois bem, irmãos, essa aqui é importante, só Jesus é que vai dizer: eu sou. João não dirá. Mas se ele não é o Messias, quem de fato é João Batista? Eles insistem em perguntar
se ele não seria o profeta Elias. Este profeta foi um dos mais importantes do povo de Israel. Elias havia terminado seus dias desaparecendo numa carruagem de fogo e sendo arrebatado aos céus. E as pessoas, conforme a tradição antiga, esperavam a sua volta. E se dizia que o profeta Elias retornaria quando o Messias, antes que o Messias viesse. Por isso que eles perguntam isso a João. Também desta vez as autoridades judaicas não tiveram uma resposta positiva, afirmativa. Eles não tinham alternativas a não ser perguntar a ele se ele era o profeta que Moisés havia prometido e que ficou de vir, de acordo com a expectativa de todos. Também desta vez a resposta de João, gente, foi negativa. Então eles mudaram a questão e aí disseram diretamente: quem és afinal? O que dizes de ti mesmo? Eles sentiam a responsabilidade de apresentar uma resposta às autoridades que os haviam enviado. Antes de eu prosseguir, eu queria só mencionar alguma coisa sobre João falar sobre o verbo. O verbo significa a palavra, não é? Verbo no latim, palavra no português e logos no grego. Este verbo significando palavra, o que é a palavra? A palavra é o meio pelo qual eu uso para comunicar alguma coisa às outras pessoas. Aquilo que nós temos na mente e no coração chega à mente e o coração das pessoas mediante a palavra. João nos revela que o Filho de Deus é a palavra que procede da mente e do coração do Pai. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra do Pai. O Pai não tem uma língua para falar como nós. Como pode então dizer aos homens que os ama? Eis, procede dessa maneira, ele envia a eles o próprio verbo, palavra encarnado. Jesus é a palavra, Jesus é o rosto do Pai revelado a nós. Há 2000 anos atrás, esta palavra de Deus se fez carne, se tornou homem como nós e falou a nossa mesma linguagem para nos dizer que Deus, quem é o Pai, quem somos nós para Ele e qual é o projeto de Deus para nós. Vamos adiante. Vocês vejam que aquelas autoridades fizeram uma série de questionamentos a João, esperando obter dele sua resposta. Então vamos analisar cada uma dessas interpelações e da resposta de João, que foi questionado na primeira pergunta. Perguntaram quem ele é. A segunda pergunta, o que você faz? A terceira, em qual lugar? A quarta, o que diz de si mesmo? A resposta de João vem da profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3, numa forma adaptada. Veja, quando perguntam quem é, João diz: eu sou uma voz. O que faz? Ele diz: a voz que grita, que clama no deserto. Em que lugar? No deserto. O que diz? Preparai o caminho para o Senhor. Primeiro, vamos trabalhar em 4 níveis esses aspectos da resposta de João. Primeiro, João se define, gente, como uma voz. Santo Agostinho comenta esta frase fazendo uma distinção. Ele fala: eu sou a voz, referindo-se a João Batista. Ele, Jesus, é a palavra. Se eu sou a voz, Jesus é a
palavra, segundo Agostinho. Eu sou a voz, é entendido então como mediador, como o canal que dá lugar à palavra. Pois então, é como se dissesse: eu sou somente uma voz emprestada de outro, o eco de uma palavra que não é minha, é dele, eu sou apenas a voz. Essa é a primeira nível de constatação. Vamos ao segundo nível. É caracterizado como uma voz, não qualquer, mas uma voz que clama, uma voz que grita, alguém que interpela, que fala, que questiona, que não se cala. Ele, João Batista, é alguém que quer se fazer sentir. Não é qualquer voz, é uma voz que deve ser ouvida, goste ou não goste. Por isso que ele é uma voz, gente, que clama, que grita, e cuja mensagem não deve ser cuidadosamente escondida no silêncio, nem ser ouvida por alguns. Pelo contrário, quando se grita, o que se deseja é que todos escutem, não é uma voz no ouvido. Por isso que Jesus dizia aos apóstolos: vocês têm que proclamar os evangelhos, a boa notícia em cima dos telhados. O que vos é dito aos ouvidos, proclame em cima dos telhados. Olha que relação perfeita que está. Vamos ao terceiro nível de constatação. João prossegue dizendo que é uma voz clamando no deserto, não apenas porque este deserto é o habitat escolhido como o espaço ideal para a escuta interior, assim como vemos lá em Lucas, capítulo 1, versículos 80, falando de João: o menino crescia e se fortalecia em espírito e habitava nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. Não apenas porque se refere o deserto a uma experiência fundante da fé de Israel, não apenas porque a Bíblia usa o deserto como espécie de paradigma e modelo de renovação, mas o deserto é referido aqui, irmãos, porque há uma chamada de atenção. Porque no deserto a gente vê aqui que as pessoas fazem o deserto nos corações quando resistem a escutar a palavra, elas não querem escutar. É por isso que é necessário o grito, o clamor. Por isso que é necessário romper essas resistências para que Deus penetre no coração delas, para que a voz se faça escutar. Irmãos, o profeta, nesse momento, ele sabe que aqui Deus quer falar forte. João prega aos corações, e em muitos corações existe a secura e a aridez do deserto. Por isso que é importante ir ao deserto, por isso que é importante chegar à proximidade dos homens que vivem nesse deserto. Vamos adiante ao quarto nível. Fundamentalmente, qual é a mensagem de João? O que ele diz? Suas palavras são provocadoras e claras. Preparai o caminho do Senhor. Aqui, mais uma vez, sua missão
revela-se claramente, como a vimos no domingo passado, preparar e fazer preparar o caminho do Senhor em nossos corações. Endireitai as estradas, rebaixai as colinas, preenchei os vales, aplainai essa estrada. O coração ou é montanhoso pelo orgulho, ou um abismo profundo pelos seus complexos, pelos seus traumas, ou uma estrada tortuosa, porque o homem vive na mentira, na falsidade. Então é necessário que essa voz profética possa fazer chegar aos ouvidos do coração e preparar esse homem para o encontro com Deus. Parece que nem todos aqueles que foram ali entrevistar a João tenham percebido ou ficado claro, e fazem por isso uma última pergunta a João. Eles pedem uma explicação porque para eles não está claro o fato de João batizar, se ele não é o Messias ou o profeta. João esclarece que só está ali batizando na água e termina como diríamos: eu sou apenas um arauto. No meio de vós está aquele que vós não conheceis e que virá após mim. O Evangelho não nos informa o que finalmente entenderam essas pessoas que foram enviadas para questionar João. Ao ouvirem essas respostas de João, muito provavelmente foi muito pouco que eles entenderam, mas quem pode agora dizer o que entendeu a partir do que João profetizou, somos nós, são vocês que me escutam nesta live. Irmãos, vamos finalizar com o testemunho e a identidade. Os dois pontos-chave do Evangelho deste domingo podem ser lidos juntos numa só leitura. A identidade cristã, quem sou eu? Nada mais é do que o testemunho que torna transparente meu relacionamento com Jesus. A identidade, ela é relacional, ela estabelece um diálogo. E isto pode ampliar o testemunho extremo, último e radical de morrer por Jesus, como foi no caso de João. Mas é igualmente importante ir até o dia da morte, sendo fiel à amizade com Jesus, dando a vida voluntariamente pelo amigo. A partir do momento que você descobre Jesus na sua vida, você passa a segui-lo e ir à cruz com ele. Isso é fantástico. Vamos adiante. A este respeito de ir à morte com Jesus, um padre da igreja chamado Cipriano de Cartago, ele nos diz que é preciso ser assassinado. Não é preciso a gente morrer ou ser assassinado para ser mártir. Pode-se ser mártir sendo testemunha na vida cotidiana. A coroa da glória de sua confissão será removida da cabeça dos mártires se descobrir que não adquiriram essa coroa com fidelidade ao Evangelho, o único que faz com que os mártires sejam mártires. Então, um mártir é aquele que o faz de forma diária, cotidiana. João foi a primeira testemunha de Jesus, do Messias que vem. A figura de João, os tons e os traços do seu ministério é dar testemunho. É o tema da meditação que eu acabei de fazer e acabo de fazer com vocês neste domingo. Como testemunha, João não tem luz própria. Ele é como a luz que recebe, ele é como a lua que recebe a luz do sol. Ele recebe uma luz refletida nele pela palavra, que é a verdadeira luz, que quando vem ao mundo ilumina a todos. Eis, irmãos, a luz.
Isso implica uma atitude de privação, de resistência a qualquer tentação de olhar para si mesmo. A lua não olha para si mesmo, ela recebe a luz do sol e reflete essa luz para as pessoas. É assim que deve ser a testemunha. Nós não podemos cair numa idolatria do nosso eu. A adoração permanente é daquele que é maior e que passa adiante de mim, diz João Batista. Por isso que na história da arte ele é apontado com o dedo em riste, mostrando: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o amigo, João Batista, do Cristo, o esposo, e ele se alegra por deixá-lo falar e para que ele exerça sua ação no mundo como Salvador. Ele é a imagem, João Batista, de uma igreja que tem o Senhor como seu centro e não o substitui de forma alguma. Ele apenas o sinaliza com sua voz, com o amor que dele procede. Irmãos, com tudo isso eu termino aqui, porque meu tempo já está quase indo ao final. Eu só vou fazer um pedido a vocês. Estou com 920 inscrições no YouTube. Eu preciso de 1000, porque aí o nosso tempo alarga para a meditação. Não só por isso, porque eu quero colocar as missas no tempo vivo real para serem transmitidas no hospital para os enfermos, sobretudo a missa que é feita aqui na igreja. Se vocês puderem fazer a inscrição Paróquia Divino SP, eu agradeceria a todos. Vou terminar então com a bênção, desejando a todos um bom domingo e que a paz de Deus permaneça em vossos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, irmãos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia e nos veremos na próxima quinta-feira. Um bom domingo para todos.